Muito provavelmente você já está sabendo que na próxima semana um novo ministro assumirá a chefia da comunicação oficial do governo Lula. Paulo Pimenta foi demitido e, para assumir o seu lugar, Lula nomeou o responsável pelo marketing da sua própria campanha em 2022, Sidônio Palmeira. O que talvez você ainda não saiba é que Sidônio é mais um nome escolhido por Lula para compor o seu governo que tem um passado, digamos, não tão limpo com a justiça. Em 2022, o Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação civil contra a empresa Layout Comunicação por atos empresariais lesivos à administração pública. De acordo com informações trazidas pelo portal UOL, a promotoria afirmou em sua argumentação inicial que a empresa fraudou processos de subcontratação de outras empresas na prestação dos serviços de propaganda ao governo da Bahia. De 2015 a 2022, o estado da Bahia foi governado por Rui Costa, do PT, aquele mesmo que era presidente do consórcio Nordeste na época em que 300 respiradores foram comprados de uma empresa sem nenhuma experiência no ramo por cerca de 48 milhões de reais, pagos de forma adiantada, com a autorização dele, mas nunca foram entregues. Esse mesmo Rui Costa hoje é ministro da Casa Civil no governo Lula. O marketing das duas campanhas de Rui Costa, em 2014 e 2018, foi de responsabilidade de Sidônio Palmeira, assim como as campanhas do petista Jacques Wagner ao governo da Bahia em 2006 e 2010. Ele só não trabalhou na campanha do atual governador da Bahia, eleito em 2022, que é Jerônimo Rodrigues, também do PT, porque estava trabalhando na campanha de Lula. Jerônimo, por sinal, é certamente hoje o governador favorito de Lula. Ele esteve ontem, inclusive, em Brasília, participando daquela cerimônia em defesa da democracia relativa de Lula. Afinal, os custos da viagem não saem do bolso dele, são todos pagos pelo povo. Enfim, a petição inicial apontou que Sidônio Palmeira, sócio da empresa, era o responsável pela agência, que foi uma das 13 empresas de publicidade investigadas nessa ação sob as mesmas acusações por conta de contratos com o governo baiano. A promotora Rita Tourinho escreveu na ação, abro aspas, a primeira acionada, Layout Comunicação e Propaganda Limitada, que é a empresa de Sidônio Palmeira, o novo responsável pela comunicação do governo Lula, praticou o ato lesivo à administração pública definido na linha A, inciso 4º do artigo 5º da Lei Anticorrupção, porque realizou processos de contratação com os vícios antes referidos, com flagrantes fraudes, direcionando contratações, realizando cotações com empresas sem capacidade técnica para a realização do objeto, ou empresas do mesmo grupo familiar e empresas que não funcionam no local indicado. Além de tudo, apresentou documentos falsos consubstanciados em cotações não reconhecidas pelas empresas. Perceba que a promotora não fala em suspeitas de que tais atos tenham sido praticados. Ela afirma convictamente que houve essas práticas. Nos contratos analisados pelo Ministério Público, com base na auditoria do Tribunal de Contas, das agências de publicidade com o governo da Bahia, foram identificadas cláusulas que permitiam a subcontratação de outras empresas para a realização de atividades complementares. Para essa subcontratação, no entanto, era exigido que a agência pesquisasse 3 orçamentos e escolhesse o de menor custo aos cofres públicos. Segundo o Tribunal de Contas, essas pesquisas de preços eram fraudadas. Dentre os indícios de fraude encontrados na investigação estavam a apresentação de documentos falsos dessas empresas, criação de propostas por empresas de um mesmo grupo familiar e ainda a apresentação de orçamentos de empresas fantasmas. Em resumo, a agência subcontratava quem ela queria e pelo preço que queria, sem cumprir os requisitos legais. Para justificar os pagamentos, a agência apresentava documentos fraudados com propostas de preço inexistentes. Só que após a ação judicial, a empresa de Sidônio Palmeira fechou um acordo com o Ministério Público da Bahia em 2023 para que o processo fosse encerrado. Os termos do acordo, para que não houvesse condenação, foram o pagamento de uma multa de apenas R$306 mil e a implantação de políticas de ética e compliance na empresa. Ou seja, pagar uma multa insignificante perto daquilo que a empresa faturou em contratos com o governo e adotar medidas para que a empresa passe a atuar daquele ponto em diante de forma honesta. Para que você tenha ideia da insignificância do valor dessa multa, de acordo com os dados do portal da Transparência do governo da Bahia, a empresa de Sidônio, a Layout Comunicação, recebeu pelo menos R$461 milhões do governo baiano entre 2017 e 2024.
A empresa argumenta que a maior parte dos valores era repassada para os veículos de comunicação por conta das peças publicitárias institucionais veiculadas e que a agência ficava apenas com 15% dos pagamentos. Pois é, acontece que 15% de 461 milhões ainda é mais de 69 milhões de reais. A multa para que a empresa não fosse condenada foi de apenas 306 mil. Procurado para comentar sobre o caso, Sidônio Palmeira afirmou que os processos de subcontratação eram de responsabilidade de uma produtora contratada pela sua empresa e que o serviço foi interrompido depois que as suspeitas de irregularidades foram constatadas. Ele disse ainda que a investigação do Ministério Público não tinha lastro e que sua empresa tomou a decisão de pagar a multa para encerrar o processo de maneira rápida. Pois é, se você tem uma empresa que fatura milhões em contratos com o governo e o Ministério Público encontra fraudes na execução desses contratos, você paga uma multa insignificante e está livre. Livre, inclusive, para assumir um cargo no alto escalão do governo federal, com salário de dezenas de milhares de reais por mês. Agora, se você escrever uma frase com batom em uma estátua, aí você passa a ser considerado como um criminoso de alta periculosidade para o país. Agora eu pergunto, dá para chamar isso de justiça? Pois é, só que nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Já sendo tratado como novo ministro-chefe da SECOM, Sidônio já afirmou à imprensa, como eu mostrei no programa de notícias de hoje, no horário do almoço, que as decisões anunciadas por Mark Zuckerberg essa semana sobre as mudanças que serão aplicadas pela Meta em suas redes sociais são ruins para a democracia. E defendeu, é claro, a regulação das redes sociais. Agora, um integrante do governo estar alinhado à visão do governo, tudo bem, isso é perfeitamente normal. O problema é quando outras instituições, que deveriam ser imparciais, mostram um total alinhamento com essa visão também. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal já nem precisamos mais falar. O ministro Alexandre de Moraes, em especial, é o grande defensor dessa ideia, até porque ele é, na prática, o grande censor hoje no Brasil. A regulação das redes, no caso dele, seria apenas para legitimar aquilo que ele já vem fazendo há muito tempo de forma ilegal. Depois do anúncio feito por Zuckerberg, ministros do Supremo já sinalizaram, inclusive, que Instagram e Facebook podem ter o mesmo destino da rede social X de Elon Musk, que permaneceu bloqueada por algumas semanas aqui no Brasil no ano passado, de forma também irregular, vale lembrar. Mas esse alinhamento não vem apenas do Judiciário. O Ministério Público Federal questionou a Meta nessa quarta-feira se as alterações anunciadas por Mark Zuckerberg serão aplicadas também no Brasil. O Ministério Público solicitou ao escritório da Meta no Brasil que apresente detalhes sobre as novas regras, caso sejam aplicadas no país, para avaliar os possíveis impactos das alterações nos direitos dos usuários dessas plataformas que residem no Brasil. Bom, você deve ter assistido ao anúncio feito por Zuckerberg. Eu mostrei um resumo dele no vídeo de terça-feira aqui no canal, inclusive. As alterações, de forma bem resumida, são muito simples. A checagem de fato será removida e substituída pelas notas da comunidade. Os sistemas serão alterados para que não haja mais remoção de publicações sem que antes haja plena certeza de que algo grave está contido nelas. E os algoritmos serão alterados para que as publicações relacionadas à política não deixem mais de ser recomendadas, como estavam sendo feito antes. Tudo isso é para evitar que a censura seja praticada de maneira injusta e que haja liberdade de expressão para os usuários. Agora pense aqui comigo, se o teor de publicações em redes sociais continua valendo como prova para um eventual cometimento de crimes como calúnia, injúria ou difamação, se as alterações visam garantir mais liberdade de expressão aos usuários e a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal aos cidadãos brasileiros, de que maneira as alterações anunciadas pela Meta poderiam afetar direitos de usuários de plataformas no Brasil? Percebe como fica cada vez mais claro que as justificativas dadas para a preocupação daqueles que se opõem a essas alterações não fazem o menor sentido? Percebe como todas as preocupações levam ao mesmo destino, que é a censura àqueles que se opõem a quem está no poder hoje? Pois é, só que esse alinhamento não é apenas entre governo, ministros do Supremo e MPF. O maior canal militante travestido de jornalismo no Brasil também já está atuando arduamente nessa luta. Naquele recorte que eu mostrei no vídeo de ontem, por exemplo, onde Natuzaneri deixou escapar o Estado Democrático de Dinheiro, que sempre foi o verdadeiro Estado buscado pelos governos petistas, a argumentação dela era justamente contra o anúncio feito pela Meta. Por um problema muito sério e que engajou muita gente, que foi uma tentativa de
de arrebentar com o Estado democrático de dinheiro. Por falar em Estado democrático de dinheiro, essa militância em favor do governo Lula não é à toa. O Poder 360 divulgou hoje um levantamento que mostra que, das 43 entrevistas exclusivas concedidas por Lula à imprensa em 2024, 8 foram para veículos pertencentes ao Grupo Globo, que é o grande líder da lista. Neste mesmo ano, os ministros do governo Lula também priorizaram os canais ligados à Globo. Foram 333 entrevistas a veículos pertencentes ao grupo. Só o ministro da Educação, Camilo Santana, por exemplo, que é um dos nomes que Lula tem tentado projetar para sua sucessão, concedeu 23 entrevistas. Isso sem falar nos valores destinados pelo governo à Rede Globo. Entre os anos de 2023 e 2024, o governo Lula já havia destinado mais dinheiro à emissora e suas afiliadas do que o governo anterior em seus 4 anos de mandato. Pois é, enquanto tentam vender para o cidadão a narrativa de que a luta é pelo Estado democrático de direito, a busca na prática é sempre pelo Estado democrático de dinheiro. A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.